Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos à nossa segunda semana de estudos da nossa disciplina de Direito Empresarial. Espero que tenham aproveitado muito bem a primeira semana de aula, realizado os exercícios e agora continuamos com a nossa disciplina. Nessa segunda semana será objeto de estudos micro, pequena empresa e o microempreendedor individual, o estabelecimento, registro mercantil, nome empresarial, os prepostos, a escrituração e a personalidade jurídica e a sua desconsideração. Então, dando continuidade aos nossos estudos, esses serão os tópicos abordados no decorrer desta semana. Primeira aula, então, relacionada à microempresa, microempresário individual e empresa de pequeno porte, que a partir de agora nós passaremos a chamar de ME, MEI e EPP. A partir de agora utilizaremos apenas essa nomenclatura. A principal diferença entre microempresa, empresário individual e empresa de pequeno porte está relacionada aos valores do faturamento anual de cada uma das empresas. Inicialmente, é essa a principal diferença que nós vamos observar. Ainda sabemos que é uma forma simplificada de empresa e elas não são categorias de empresa, mas sim categorias tributárias aplicadas a essas modalidades de empresa. Precisamos lembrar também que todas têm a opção de optar pelo Simples Nacional, mas relacionada à tributação, cada uma terá uma tributação distinta e menor em função, como forma de um incentivo para a constituição dessas empresas. Antes de adentrarmos propriamente dito em cada uma das espécies tributárias dessas empresas que nós estamos citando, nós precisamos saber do histórico delas. Nós sabemos que mundialmente foi na década de 50 que surgiram esses incentivos às micro e pequenas empresas. Isso ocorreu como uma forma de incentivar as pessoas a saírem do anonimato. Na década de 50, que é o que é colocado aqui, foi principalmente nos países desenvolvidos e posteriormente então surgiram nos demais países. No Brasil, nós temos apontamentos que surgiu apenas na década de 80, e isso ocorreu principalmente com o surgimento, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, que nós já falamos em aulas passadas, como sendo a base de todos os ramos do direito. Então, a Constituição Federal de 1988 diz que as micro e pequenas empresas, ou o pequeno empreendedor, terá atendimento diferenciado e favorecido. Então, esse é o intuito principal da proteção constitucional dessas modalidades de empresas pela questão tributária. Trago aqui o artigo 179 da Constituição Federal, o qual prevê que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei. Além disso, nós temos o artigo 170 da Constituição Federal, que é oriundo lá da promulgação mesmo. Outro sim, o inciso 9º desse artigo 170, ele foi incluído por uma emenda constitucional no ano de 1995, posterior então à promulgação da Constituição Federal. Ele diz que a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da Justiça Social, observados os seguintes princípios. Então, o princípio estampado lá no inciso 9º, trazido pela Emenda Constitucional de 1995, diz que haverá um tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país. Então, esses são os dois artigos principais da Constituição Federal que trazem esse incentivo para a abertura de empresas, de microempresas e empresas de pequeno porte. Além da Constituição Federal, como nós já mencionamos, que é a base de todos os ramos do direito e não seria diferente no direito empresarial, nós temos também o Código Civil, que é uma das principais fontes de direito empresarial que nós vimos lá no tópico fontes. Então, o Código Civil traz lá no artigo 970 que a lei assegurará tratamento favorecido
diferenciado e simplificado ao empresário rural e ao pequeno empresário, quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes. Então aqui nós podemos considerar o microempresário individual, a microempresa e a empresa de pequeno porte como sendo o pequeno empresário tratado lá pelo artigo 970 do Código Civil. Então são as duas fontes legislativas que prevêem essas modalidades de empresa e que deverão ser aplicadas na prática, criando-se leis específicas para cada uma dessas modalidades. Além disso, no Brasil, nós temos que na década de 90 foi criado o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e também a Lei do Simples Federal. Nós temos que a Lei do Simples Federal acabou não sendo utilizada porque dificultou a adesão por parte dos estados e por isso cada estado acabou criando o seu, então acabou não utilizando muito a Lei do Simples Federal. O Estatuto ele trouxe vários benefícios, mas ficou apenas no campo de atuação do governo federal também, porque foi criado por uma lei ordinária federal, então impedia os estados de movimentarem essas questões. Seria apenas a possibilidade se fosse criado por lei complementar, que é a forma com que foi elaborada a lei que nós veremos a seguir, que regulamentam essas questões. A lei de 2006, então, que foi criada por lei complementar, é a Lei Geral. Nessa Lei Geral, houve a participação da sociedade civil, do Poder Legislativo e do Poder Executivo, como uma forma de criar e de melhorar todas essas questões relacionadas ao pequeno empresário. Foi uma forma de valorizar e incentivar os pequenos e microempresários, porque nós tínhamos muitas pessoas que acabavam exercendo atividade empresarial, mas pela questão tributária acabavam não constituindo uma empresa. Então eles exerciam atividade no anonimato. Então uma forma do governo de incentivar que essas pessoas constituíssem a sua empresa, se tornassem pessoas jurídicas, pelos inúmeros benefícios que tem, foi a criação dessa lei geral. Além disso, houve a geração muito grande de empregos em função disso, empregos regularizados também, porque se existiam as empresas no anonimato, automaticamente existiam funcionários que não tinham sua CTPS registrada e todos os demais direitos daí decorrentes. Em função disso, da geração de mais empregos também, houve automaticamente a distribuição melhor da renda. Então o governo, como uma forma de auxiliar também nesta questão, aumentou esses dispositivos nessa lei. A inclusão social e também o fortalecimento da economia foram fatores que foram trazidos com a edição e com a promulgação dessa lei geral no ano de 2006. Feitas essas abordagens gerais, então, sobre as três espécies que nós estamos observando, que é a MEI, o ME e o EPP, agora nós adentramos especificamente no MEI, que é o microempresário individual, que provavelmente vocês já tenham ouvido falar, e aqui estão os conhecimentos um pouco mais aprofundados a respeito desse assunto. Então, o microempresário individual, ele é uma forma de regularizar essa pessoa que estava, então, exercendo sem o seu registro. Existe uma lista de mais de 480 ramos de atividade que podem ser exercidas pelos microempresários individuais. A pessoa precisa necessariamente se enquadrar nesses 480 ramos de atividade, uma delas com certeza vai servir para a atividade exercida. Além disso, o microempresário individual, ele pode ter no máximo um funcionário, então a pessoa trabalha, além dele, um funcionário também registrado, e não pode ter participação em outra empresa. Aquela pessoa que é microempresário individual, ele não poderá ser sócio de uma outra sociedade empresarial também. Então ele será a única fonte dele, a única empresa, a empresa em questão. A sede é uma vantagem também, que a sede ela pode ser na residência, na própria casa da pessoa, e pode ser também móvel, dependendo de como for. Hoje tem bastante na área de alimentação, que a sede da empresa ela é móvel ao invés de ser fixa em um lugar específico. Quais são as vantagens de constituir um MEI? Porque aí as pessoas perguntam, tudo bem, mas se eu posso ficar no anonimato, sem pagamento de taxas, por quê? Qual é a vantagem de constituir um MEI? Primeira situação, o MEI, quando você constitui, você passa a ter um serviço formal e não mais informal no anonimato, como nós já falamos. Além disso, você terá um CNPJ.
criará uma pessoa jurídica, uma personalidade jurídica, e esse CNPJ poderá lhe trazer inúmeras vantagens também. Dentre elas, abertura de conta da pessoa jurídica, para que não haja essa confusão patrimonial entre pessoa jurídica e pessoa física. Além disso, também financiamentos, os créditos para CNPJ e para MEI, eles são diferenciados, você conseguirá alguns créditos para poder ampliar, às vezes, a tua empresa. E, além de tudo, nós temos que citar os benefícios previdenciários, porque às vezes a pessoa está exercendo a sua atividade empresarial e não contribui com a Previdência Social. E automaticamente, a Previdência Social, por necessitar de contribuição para poder ter os benefícios, normalmente a pessoa está desprotegida diante de algo que possa acontecer na sua vida. Dentre os fatos aqui que nós citamos, nós temos o salário maternidade, que a pessoa terá direito, a mulher terá direito. Além disso, nós temos a aposentadoria, que é algo que, quando a gente inicia o trabalho, provavelmente a gente já pense na questão da aposentadoria, e também o auxílio-doença, que nós não estamos livres de passar por alguma situação que iremos precisar da Previdência Social. Além disso, a possibilidade de emissão de notas fiscais, que quando você está trabalhando de forma irregular, não registrado, você não tem a possibilidade de emissão de notas fiscais, e algumas pessoas necessitam da nota fiscal para poder contratar a sua empresa, então é uma vantagem. E além disso, não tem custo de formalização. Então, como eu falei no início, mas eu não vou abrir a empresa porque aí eu vou ter custos. Nesse caso, não existe custo para formalização. Não precisa de contador também, não é obrigatório, e não precisa da licença de funcionamento, o famoso alvará. Então, é uma simplificação muito grande, é um incentivo realmente do governo para que as pessoas abram a sua microempresa individual. Quando ocorre o desenquadramento? Quando eu não mais me enquadro em microempresário individual. Aqui estão os casos: alteração da natureza jurídica para alguma distinta do empresário individual, então não se enquadrar mais naquela lista existente lá das mais de 480 ramos de atividade. A atividade não esteja na lista, que foi o que nós comentamos, e também o fato da abertura de uma filial desenquadra a pessoa como microempresário individual. Então, colocando essas observações, nós encerramos a parte relacionada ao microempresário individual e passamos para a microempresa e a empresa de pequeno porte, então ME e EPP. Algumas das vantagens: possibilidade de enquadramento no Simples Nacional, que é uma grande vantagem também tributária a todas as empresas. Na microempresa e no pequeno empreendedor, na empresa de pequeno porte, existe uma fiscalização orientadora. Essa é uma das principais vantagens. Quando não se trata dessas modalidades de empresa, a fiscalização, ela já vem, se verificar irregularidades, ela já poderá escrever a multa e poderá notificar a pessoa imediatamente. No caso das ME e EPP, existe uma fiscalização orientadora. O fiscal, seja ele de qualquer natureza, vai chegar na empresa, vai observar eventuais irregularidades e, primeiramente, vai orientar a pessoa a regularizar aquelas situações sob pena de, então, posteriormente ser multado. Mas a parte de orientação inicial é muito importante para que a pessoa justamente já se organize e regularize essas questões para não ter problemas posteriores. Além disso, também existe a facilitação das licitações. Quando você for participar de uma licitação, pela lei já existe a facilitação para as ME e EPP, então essa é uma vantagem bem importante também. Outras vantagens: dispensa a assembleia para tomar decisões. Então a empresa não precisará montar uma assembleia para poder tomar as decisões. O parcelamento de dívidas tributárias também, na área do direito tributário, existe essa possibilidade de um parcelamento maior. E também a questão de propor ações em juizados especiais cíveis, tanto como autor como réu. Nas duas hipóteses será possível. O que são os juizados de pequenas causas? Então, na Justiça nós temos as varas e nós temos os juizados especiais. A possibilidade de ingressar com ações nos juizados especiais são apenas para as ME e EPP e também para o empresário individual, mas as outras sociedades não têm essa possibilidade.
O juizado de pequenas causas não são cobradas custas processuais. Por esse motivo, então, inclusive até 20 causas até 20 salários mínimos podem ser propostas sem o patrocínio de um advogado. A pessoa pode, em mãos próprias, realizar a ação. Então, é uma das vantagens muito importantes também que você tem acesso à justiça em caso de alguma irregularidade através dos juizados especiais cíveis. Então, neste tópico, nessa aula de hoje, nós observamos os 3 tópicos de microempresa, empresário individual e empresa de pequeno porte, com suas características gerais, e eu agradeço a atenção de todos e convido para que na próxima aula estejamos todos aqui novamente.